Senhoras e senhores deputados, peço-vos o favor de voltarmos a reiniciar os nossos trabalhos. Não é, Sr. Deputado José Magalhães? É. Estava a fazer-vos um apelo para criarmos condições para retomar os trabalhos. Não, era o que não me tinha conseguido ouvir o meu apelo. Era só isso. Ora bem, senhores deputados, houve aqui uma dificuldade técnica relativamente à conexão da videoconferência, mas creio que esses problemas estão ultrapassados, assim me informam, e, portanto, vamos começar por ouvir relativamente à iniciativa legislativa em causa, desta vez o Sr. Professor André Lamas Leite, que presumo neste momento me está a ouvir. Sim, Sr. Presidente, estou a ouvi-lo perfeitamente. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui aos trabalhos da nossa Comissão. Muito obrigado. Peço-lhe desculpa por esta dificuldade técnica de estabelecermos a ligação, mas creio que está tudo agora em ordem, tanto do seu lado como do nosso. Muito bem. E assim sendo, proponho-lhe a seguinte metodologia. O professor André Lamas Leite, portanto, sabe qual é a matéria para a qual convocámos o seu ponto de vista, e o que lhe proponho é o seguinte: a possibilidade de uma intervenção inicial sua, que lhe pediu ao favor de poder ser contida num período inicial de cerca de 15 minutos. Depois, os senhores deputados de cada grupo parlamentar levantarão as questões que entenderem, cada um deles por um período de 5 minutos. E no final, o senhor professor voltaria a ter sensivelmente outros 15 minutos para uma resposta global. Podemos utilizar este método? Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, tem a palavra, faz favor, e mais uma vez seja bem-vindo à nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente Vossa Excelência e, na pessoa do Sr. Deputado Dr. Jorge Lacão, cumprimente esta 14ª Comissão e que, enfim, naturalmente, enquanto cidadão e enquanto professor universitário, é nessa qualidade que aqui me encontro, que também cumprimenta a Casa da nossa democracia, poucos dias, 2 dias que estão passados sobre a Revolução que nos trouxe a liberdade. Agradeço o convite que me foi formulado, confesso que é a primeira vez, alguma vez teria que ser a primeira, sou calouro nestas andanças, portanto é a primeira vez que a Assembleia da República me concede a honra de ouvir a minha opinião sobre esta matéria. Acredito também que a razão da minha presença tenha sido um artigo de opinião que escrevi no Jornal Público e, pela circunstância, talvez, de ser professor universitário de Direito, embora de Direito Penal, mas naturalmente, como todos sabemos, o Direito Penal e o Direito Constitucional, os direitos fundamentais, estão naturalmente sempre casados e num casamento que aqui neste caso não conhece divórcio. Sr. Presidente, eu começaria também, e senhores deputados, também cumprimento amigavelmente, naturalmente, enfim, filo na pessoa do Sr. Presidente, mas gostava de fazer em cada uma das senhoras e dos senhores deputados. Eu gostava também de começar por uma declaração de interesse, atendendo desde logo às matérias que aqui são convocadas nos 2 projetos de lei da autoria do PAN e do Partido Social Democrata. Eu não faço parte de nenhuma loja maçónica, não faço parte da prelatura do Opus Dei, não integro, aliás, nenhuma associação que não sejam 2 associações jurídicas da Maia e do Porto, porque, vivendo no Porto, também tenho ligações familiares à cidade da Maia. Acho que é importante dizê-lo nesta matéria, porque o meu contributo é apenas isso, é um contributo de um cidadão que procura estar atento à democracia e ao funcionamento do Estado de Direito e que, naturalmente, por via do exercício das minhas funções enquanto advogado e também enquanto professor universitário, sempre me preocupei com as matérias relacionadas com os direitos fundamentais. Eu penso que nesta matéria nós temos de começar por resolver um problema de base que, a bem dizer, está resolvido pela Constituição e pela lei infraconstitucional, ou seja, da possibilidade de existência das chamadas associações discretas. Vou utilizar os termos que são utilizados, nomeadamente, no projeto de lei do partido Pessoas, Animais, Natureza.
E, portanto, a resposta é claramente positiva, desde que essas associações não violem comandos constitucionais, não constituam fontes de prática de crime, não constituam organizações de tipo militar ou paramilitar, não perfilhem ideologia de natureza fascista ou racista, naturalmente que elas estão sob a alçada do sistema do ordenamento jurídico. E por isso mesmo eu entendo, desde logo, e avançando a conclusão, que aliás era a conclusão que avançava no artigo da opinião, poderia ter mudado de opinião. Recordo-me sempre da belíssima frase do nosso estimado presidente Mário Soares, que, enfim, só algumas pessoas, permito-me não dizer aqui a palavra, é que não mudou da opinião, nunca tive problema em fazê-lo, mas neste caso, desde a altura em que escrevi o artigo até agora, não mudei de opinião. E por isso, a minha conclusão é que esta é são dois projetos de lei que naturalmente procurarei analisar de forma separada, porque, dada a sua diferença, mas dois projetos de lei que, na minha perspectiva, nada adiantam e criam, aliás, mais confusão no sistema e que nada adiantam quanto à Lei 59 de 2019 e quanto às numerosas obrigações de declaração que impendem sobre os titulares de cargos políticos, sobre os titulares de altos cargos públicos também. Bom, todos sabemos que, e analisando separadamente o projeto de lei apresentado pelo PAN, todos sabemos que ele, e é dito expressamente, que se inspira no compromisso ético da Associação Sindical dos Senhores Juízes Portugueses. Ouvimos o Sr. Conselheiro em anterior audição parlamentar e, desde logo, eu queria sublinhar algo que é evidente para todos nós, e muitos dos senhores deputados são juristas, se não a totalidade, mas sabemos todos que uma coisa é uma lei, outra coisa é uma norma ética, e, portanto, aqui há claramente que distinguir uma situação da outra. Também me parece que não vale a pena tentar escamotear que, quer numa formulação, quer na outra, claramente que o projeto de lei do Partido Social Democrata é mais abrangente, mas, no fundo, não vale a pena escamotear que se quer chegar às associações de tipo de obediência maçónica ou à prelatura do Opus Dei e que nesta matéria, aliás, como foi muito bem respigado no parecer que eu subscrevo na íntegra da Comissão de Liberdade Religiosa, Sr. Vera Jardim, aliás, pessoa absolutamente insuspeita nesta matéria, que nos recorda também no parecer por ele subscrito que na exposição de motivos do projeto de lei do partido PAN diz-se, e passo a citar, ainda que as organizações maçónicas e a prelatura do Opus Dei sejam das organizações abrangidas pela disposição que propomos aquelas que em Portugal tenham maior peso e protagonismo, fim de citação. Penso que deverá, nos trabalhos da Comissão em que Vossas Excelências participam, deve desde logo fazer-se também, por isso mesmo, a clara distinção das organizações ditas discretas de tipo religioso e de tipo não religioso. Quanto às organizações de tipo religioso, mais uma vez, manifesto a minha total anuência relativamente ao parecer da Comissão da Liberdade Religiosa, entendendo que, abrangendo como abrange quer no projeto do PAN, quer no projeto do Partido Social Democrata, estas abrangendo, dizia, as organizações de caráter religioso que supostamente possam ter um juramento de qualquer tipo de fidelidade ou de menor transparência no seu funcionamento, considero desde logo que relativamente às organizações de tipo religioso há uma violação clara do artigo 41, número 3 da Constituição, do princípio da proporcionalidade do artigo 18, como todos sabemos, 18 números 2 e 3 da nossa lei fundamental e, bem assim, instrumentos de direito internacional como a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 22, e até o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos artigos 17, números 1 e 3. A própria lei de natureza infraconstitucional, naturalmente, da liberdade religiosa, a Lei 16 de 2001, também me parece claramente violado. Por outro lado, estes dois projetos de lei, quer num caso, quer no outro, padecem, quanto a mim, de um outro aspecto de inconstitucionalidade material que tem que ver com o dever, desculpem a redundância, de todas as leis da República serem dotadas de generalidade e de abstração. O que significa, naturalmente, tendo eu tido o prazer de me debruçar sobre o problema da determinabilidade, embora em sede penal, das leis criminais, mas aqui a questão da determinabilidade dos projetos apresentados coloca-se da mesma forma. Ou seja, os projetos são de tal modo amplos, de tal modo pejados de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais, que basta recordar o atual, enfim, com o qual
me permiti discordar, e já o escrevi, mas basta recordar o recentíssimo acórdão do Tribunal Constitucional relativamente à matéria da chamada lei da eutanásia. Enfim, embora aí, como disse, entenda que essa iniciativa legislativa cumpria o requisito da determinabilidade. Esta não, porque desde logo pergunto o que é uma associação de caráter discreto, como é que se prova e como é que se mede se uma associação é de caráter discreto ou não. Vamos arranjar um descritómetro ou uma coisa do género. Como se prova que há a tal promessa de fidelidade em organizações deste tipo? Quer dizer, acaba por ser uma contradição nos próprios termos. Se há promessas de fidelidade, como é que nós vamos saber se existe realmente, se essa organização é deste tipo ou não, e se por isso se enquadra no âmbito da própria previsão típica da norma? Depois também, no caso do projeto do PAN, fala-se na ligação a uma dessas associações. A pertença, eu percebo que seja. Agora, a ligação a uma dessas associações, porque a disjuntiva é utilizada, não sei o que significa. Nem sei também muito bem como é que se iria operacionalizar o funcionamento prático e a fiscalização desta obrigação declarativa. Reparemos que, no caso, como sabemos, do projeto do PAN, ela é uma obrigação de natureza facultativa. Como disse, eu parto do princípio que quer uma, quer outros projetos de lei padecem de inconstitucionalidade material e, portanto, na minha análise, enfim, salvo melhor opinião, naturalmente, e com respeito por quem pensa de forma diferente, e há muita gente a pensar de forma diferente, o que é ótimo em democracia, é sempre difícil, ou parece-me impossível, de operacionalizar estes conceitos, mas, desde logo, o facto de ser um caráter facultativo, bom, então aí realmente é uma norma inócua. Portanto, este projeto, desde logo, do PAN, acho que tem em si mesmo um germe da sua destruição. Contém em si mesmo uma espécie daquelas mensagens que nós tínhamos em alguns filmes que se autodestruiriam em 5 segundos, como ouvimos muitas vezes em séries como MacGyver e por aí fora. Bom, e depois pergunto se houver realmente senhoras e senhores deputados, ou outros membros, porque isto não é só para deputados, naturalmente, mas outros membros de cargos políticos ou de outros cargos públicos que efetivamente não declarem a pertença a estas organizações ou associações e que depois se venha a descobrir, também vá só saber como, se fazem ou não fazem parte dessas associações. Pergunto depois, até porque o regime sancionatório é extraordinariamente severo. O regime sancionatório previsto na lei, hoje em vigor, prevê mesmo a punição com o crime de desobediência qualificada, e é uma desobediência qualificada que foge à moldura penal abstrata do artigo 348, número 2, a chamada desobediência qualificada, porque pune com pena de prisão até 3 anos, quando o normal, no 348, número 2 do Código Penal, dizia era que a pena de prisão seja até 2 anos ou pena de multa até 240 dias, e, portanto, estou a falar naturalmente do artigo 18, quanto ao incumprimento das obrigações declarativas, é já bastante punitivo e, portanto, tem que haver também aqui uma natural proporcionalidade prevista constitucional e infraconstitucionalmente entre a gravidade das supostas infrações e a gravidade da própria punição. Depois, continuando nesta questão da determinabilidade, que para mim é central, como se avalia o grau de secretismo de uma organização. O que é também, por outro lado, continuando a usar o projeto de lei, do PAN, o que é essa plena transparência sobre a participação dos associados. Pergunto mesmo e faço aqui o paralelo. Não existem, e naturalmente, e bem, e de forma naturalmente conforme à Constituição, nos próprios partidos políticos, todas as reuniões são públicas? Não há reuniões que não são públicas? Não há também espaços que são naturais, enfim, que são, digamos assim, livres da presença do direito? Eu penso, aliás, tem dito num dos pareceres, penso que há aqui naturalmente um exagerado voyeurismo por parte desta iniciativa. Atenção que a iniciativa tem um pressuposto louvável, como é óbvio, longe de mim pensar outra coisa. Tem por objetivo aumentar a transparência no exercício de funções públicas, mas nem sempre o objetivo, que é um objetivo nobre, encontra, na minha perspectiva, uma boa concretização, como aqui se vê. Mesmo em relação às organizações de caráter não religioso,
É a minha opinião que o artigo 46, quanto à liberdade de associação da nossa Constituição, está a ser vulnerado, porque não se pode ter uma visão restritiva e de vertente meramente, digamos, negativa da liberdade de associação. Aliás, os fundamentais quase sempre comportam uma visão positiva, uma vertente positiva e uma vertente negativa. Eu penso que há aqui uma vertente também positiva, no sentido de que as associações podem, desde que não violem os objetivos, não violem a lei penal, não violem as leis da República, não têm necessariamente de corresponder a um determinado modelo de transparência, desde que é habitual na maior parte das organizações, mas eu não sou obrigado a dizer também se faço parte ou não faço parte de uma determinada associação, mesmo para quem ocupe posições como esta. Isto é, o que eu achei sempre curioso, e com todo o respeito por o Sr. Professor Jorge Miranda, todos ou quase todos estudamos pelos manuais dele, ele elabora um parecer a que se chama breve, de facto é bastante breve, e, com todo o respeito, praticamente não explica porque é que entende que não é inconstitucional esta norma. O mesmo acontecendo que o Dr. José Miguel Júdice, meu bastonário, porque também, enfim, partem do princípio que não é inconstitucional, como se fosse uma verdade de adesão, uma espécie de verdade dogmática a que nós, no processo democrático, não podemos aderir. O mesmo acontece, diga-se de passagem, com o Conselho Superior do Ministério Público, que, de uma forma, enfim, não vou adjetivar, mas que a grande preocupação que demonstra é querer um estatuto igual para os magistrados judiciais, atendendo ao princípio do paralelismo entre as duas magistraturas. E, portanto, acaba por haver aqui uma falta de proporcionalidade, como já disse, quanto ao regime sancionatório do artigo 18. Vossas Excelências tiveram, penso eu, a inteligência de pedir aos serviços do Parlamento, que aproveito para cumprimentar por toda a delicadeza e inteligência com que me trataram, enfim, nestes contactos prévios, mas tiveram o cuidado de pedir a documentação de apoio. E Vossas Excelências terão aí a referência a duas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que concluem no caso NF contra a Itália e Maestri contra a Itália, pela violação, embora obtida por maioria, do artigo 11 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, quanto ao direito de reunião e de associação, relativamente a uma matéria semelhante, que dizia respeito a dois senhores magistrados que também foram sancionados disciplinarmente exatamente por fazerem parte de uma obediência maçónica. E repare-se, aqui na Itália, como aliás é dado conta nessa documentação que eu mais uma vez saúdo vivamente, aí também é dado conta que é a própria Constituição italiana, e São Marino vai por arrasto devido aos conhecidos laços históricos de entre São Marino e Itália, mas é a Constituição italiana que proíbe a própria existência deste tipo de organizações. Portanto, mesmo com uma Constituição que o proíbe, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não deixou de concluir pela violação do direito de reunião e de associação. Tem ouvido nas audições uma decisão do Bundesverfassungsgericht contudo, as decisões de tribunais estrangeiros, e isto pode-se dizer em relação àquela que eu referi em relação a esta, são decisões naturalmente respeitáveis, mas que eu penso que se esta questão um dia chegar ao Tribunal Constitucional, tenho muitas dúvidas quanto à sua solvabilidade constitucional. Para terminar, Sr. Presidente, para também ocupar o tempo que me foi destinado, quanto agora ao projeto do Partido Social Democrata, muitas das coisas que disse para trás aplicam-se, na minha perspectiva crítica, relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Partido Social Democrata, embora naturalmente que se tentou colmatar um pouco um caráter ad hominem que encontramos mais no projeto do PAN, mas também é tão amplo que abrange, como já se disse muitas vezes, não vou usar outra vez, ou se calhar não vou usar usando o exemplo da columbofilia, mas vou usar um outro exemplo qualquer de uma associação folclórica, por exemplo, ou recreativa de bairro, que penso que acaba por ser tão amplo no objetivo, percebe-se obviamente a intenção legis do projeto de lei do Partido Social Democrata, que foi exatamente tentar ultrapassar essas dúvidas
que existiam relativamente ao projeto do PAN, tornando desde logo obrigatório e, portanto, abrangendo um leque de outras entidades. Só que o excesso de aplicação material é tão amplo, cito, filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções ou quaisquer entidades de natureza associativa. Bom, também me parece que o problema naturalmente que não se levanta com a tal associação folclórica, nenhum dos titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos terá dificuldade em dizer que dança no rancho folclórico da sua freguesia, mas naturalmente é a questão que aqui está em causa, é a questão das obediências maçónicas ou da prelatura, por exemplo, do Opus Dei. Parece-me, e para concluir, que a opinião da senhora relatora, a senhora deputada Isabel Moreira, merece o meu total acolhimento, merece o meu aplauso e, portanto, penso que nada se ganha com estas duas iniciativas legislativas, pelo contrário, perde-se, no sentido em que a lei atualmente em vigor é suficiente, é já bastante restritiva, porque não podemos só vê-la em separado, mas também, como Vossas Excelências melhor que eu saberão, com o Estatuto dos Deputados, com o compromisso ético, com o Código de Conduta e, portanto, penso que, mais do que resolver algum problema, vem levantar fundadas dúvidas de constitucionalidade que em nada vêm honrar, digamos assim, ou que em nada vêm adiantar o tal objetivo nobre que é a obtenção da transparência. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado também pela sua detalhada exposição. Eu volto a apelar agora aos meus colegas o favor de contenção, dado que depois temos ainda uma outra audição que já não podemos evitar, que vai decorrer com atraso em relação à hora prevista. Vamos seguir o mesmo critério das sessões anteriores, começando a dar a palavra aos senhores deputados proponentes das iniciativas. Senhor deputado André Silva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a presença do Sr. Professor André Lamas Leite nesta comissão e dizendo-lhe que, apesar de discordar de si dos seus argumentos, conseguiu fugir à linha das audições requeridas pelo Partido Socialista e que, de facto, foi refrescante e mostrou um respeito que não vimos com o professor Adelino Maltês. Depois, fazer um primeiro comentário relativamente à alusão que faz às reuniões dos partidos serem à porta fechada para debaterem a sua estratégia que ninguém conhece. Bom, naturalmente que os partidos o fazem, assim como as suas próprias empresas, mas deixe-me dizer que o país sabe que eu sou do PAN, o país sabe que o cidadão André Coelho Lima é do PSD e o país sabe que o cidadão João Oliveira é do Partido Comunista Português. E, portanto, se existir, do ponto de vista pessoal, político ou partidário, ou económico, inclusivamente, algum conflito de interesse por cada um de nós ser representante de um determinado partido, o país sabe. O problema é da mesma forma que uma determinada qualquer empresa privada, uma celulose, por exemplo, deve poder fazer as suas reuniões à porta fechada para desenvolver a sua atividade económica e a sua estratégia no mercado. Agora, se alguém de uma celulose estiver no Parlamento, nós devemos saber para que isso seja, no fundo, claro e transparente. E, portanto, como já foi referido por várias pessoas, nomeadamente pela última pessoa convidado que veio aqui pelo Partido Socialista, que o Parlamento está pejado de maçons, aquilo que nós queremos saber apenas e só é quem são. Agora, que façam reuniões à porta fechada, que se desenvolvam a sua atividade normalmente, pois nós não temos rigorosamente nada contra, não é uma caça às bruxas que aqui está em causa, aqui o que está em causa é saber quem é quem para, de facto, identificar potenciais, eventuais conflitos de interesse. Mas o senhor professor defendeu há uns tempos que criar uma lei da transparência das ligações maçónicas de políticos era, e cito, uma norma para ganhar simpatias em franja do eleitorado e um enorme populismo inconstitucional e demonstrativo de uma certa forma de encarar o exercício de funções públicas que faz com que os mais capacitados fujam como diabo da cruz. A sua análise é muito interessante, mas é precipitada. A proposta do PAN baseia-se no modelo existente no Reino Unido, na Finlândia ou na Estónia e foi defendida por grão-mestres de diversas lojas maçónicas no passado, sendo que podemos destacar António Arnaud. A proposta do PSD baseia-se no modelo existente na Dinamarca e na Roménia, pelo que lhe pergunto se acha que
todos estes países são países que são populistas e querem afastar os mais capacitados dos cargos políticos. E se acha que estes países põem em causa o essencial do Estado de Direito na regulação que fazem destes aspectos. Mas mais, os professores Jorge Miranda e Vital Moreira são lapidares em considerar que a transparência das ligações dos políticos à maçonaria não afronta a Constituição. Jorge Miranda afirmou que a proposta do PAN é constitucional e consagra uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida política no âmbito dos titulares de órgãos públicos, afirmando, e cito, não vejo nenhuma razão para duvidar da não inconstitucionalidade da iniciativa nos moldes que foram definidos pelo PAN. Vital Moreira afirmou relativamente à nossa proposta, e cito, não me parece que essa informação constitua um dado pessoal que deva ser protegido, a defesa do interesse público constitui o único fim de todos os cargos públicos e exige a declaração de interesses privados que com ele possam conflituar, e muitas vezes, como sabe, Sr. Professor, conflituam. E, portanto, Sr. Professor André Lamas Leite, esta posição de um dos dois maiores constitucionalistas portugueses e de 2 deputados constituintes, considera, Sr. Professor, que estes 2 reputados nomes iriam mesmo defender populismos inconstitucionais com esta veemência? Mas para lá disto importa dizer que este dever adicional de transparência que se quer introduzir pelo PS, pelo PAN e pelo PSD já está previsto desde 2014 relativamente aos candidatos a membros do Conselho de Fiscalização no âmbito do Sistema de Informação da República Portuguesa, e se hoje um titular de cargo político ou titular de alto cargo público ocupar um cargo na maçonaria, ele terá de o declarar no seu registro de interesses. Isto nunca foi considerado em algum momento inconstitucional ou violador da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E, portanto, o que lhe pergunto, Sr. Professor André Lamas Leite, se não acha estranho que o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não tenham visto estes problemas durante tantos anos. E, para terminar, por fim, Sr. Professor, diz que exigir a transparência das ligações à maçonaria vai afastar os mais capacitados dos cargos políticos. Quando afirma isto, está a querer dizer-nos que, aos dias de hoje, a maçonaria é uma espécie de viveiro de pessoas mais qualificadas para os cargos políticos? É isto que quer transmitir? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado André Silva, até pela contenção no tempo que lhe foi atribuído. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Professor André Lamas Leite, agradecer-lhe a sua exposição, a forma como a fez e a forma como a procurou fundamentar, e vou então, não me compete e não nos compete aqui, naturalmente, questionar as suas razões de ciência, compete sim pôr dúvidas, questões que se nos assaltam, sobretudo por discordarmos delas. Na medida em que discordemos, porque podemos naturalmente ouvi-lo e concordar com aquilo que disse. Bom, o Sr. Professor começou por falar numa clara violação da Constituição da República Portuguesa e de uma inconstitucionalidade material objetiva. E repetindo os argumentos do Sr. Deputado André Silva, eu não posso deixar de lhe dizer que, enfim, não podemos ignorar testemunhos de insigníssimos constitucionalistas, de pessoas de reputadíssima capacidade, qualidade e ao nível da análise da Constituição, até porque a elaboraram, que não concordam consigo, com todo o respeito que temos por si. Está a ver? Ou seja, ouvimos, registamos e respeitamos, mas realmente temos pessoas, eu diria, avalizadíssimas, para não pôr aqui uma graduação de valor, para não dizer mais, vou dizer só avalizadíssimas, que têm uma opinião diferente da sua. E, portanto, com franqueza, custa-nos aqui um bocado perceber a afirmação perentória que referiu. Mas depois dizer assim: o senhor professor fez durante 14 minutos a análise do projeto de lei do PAN e dedicou os 2 minutos finais à nossa e depois à do PSD, e de uma forma geral disse, bem, aplica-se o que disse para trás, não na totalidade, mas em grande parte. Bem,
O senhor professor falou em generalidade e abstração. Vai-me perdoar que discordo completamente, porque se há coisa que a proposta de alteração do PSD veio trazer a este projeto de lei do PAN foi generalidade e abstração. Nós não podemos, de uma sorte, defender a característica geral e abstrata das leis e, de outra sorte, dizer que ela é demasiado abstrata e que se aplica a toda a gente. Não podemos. E que depois que o rancho folclórico, que ninguém terá dificuldade. Porque quem o ouve a dizer que ninguém terá dificuldade em dizer que faz parte de um grupo folclórico, fica a parecer que só terá dificuldade em dizer que faz parte deste tipo de associações. E depois diz o senhor professor também que está o projeto de lei pejado de conceitos indeterminados. Tem toda a razão e precisamente por isso é que nós, na nossa proposta de alteração, retiramos toda a abstração e toda a indeterminação e pusemos para todas as associações. Agora, nós temos que saber, nós temos que ter um caminho, nós não podemos dizer, ora bem, isto é geral e abstrato, mas é demasiado geral e abstrato. Isto tem conceitos indeterminados e quando os procuramos determinar, dizemos que são demasiado determinados. Ou seja, não ter uma lei persecutória, ter uma lei que é geral e abstrata, e não encarreirar por conceitos indeterminados, subscrevo totalmente aquilo que disse como associações discretas ou associações secretas, que, como disse várias vezes em várias das intervenções que fiz em nome do PSD, não sabemos o que são. E por não sabermos o que são, pusemos todas as associações. Porque assim nós não temos sequer que tecer ou exercer juízos de valor sobre a característica e a natureza das associações, se reúnem secretamente ou não. Não temos nada nem que saber, nem muito menos que censurar, porque não é nada connosco, não é nada com a República, não é nada com a Assembleia da República e não é nada com os titulares dos altos cargos públicos e cargos políticos. Nós só temos é que dizer, se porventura existam ou possam existir ligações associativas que possam eventualmente condicionar a liberdade de apreciação e julgamento dos titulares de altos cargos públicos, pois é uma regra de transparência basilar. Custa-me ouvi-lo dizer que nada vem adiantar aos objetivos da transparência, custa-me mesmo, mas é basilar percebermos quais são. E dou um exemplo que foi dado pelo Dr. António Lobo Xavier na análise desta situação, quando disse que as ligações a clubes desportivos às vezes são maiores do que estas. Pois eu não sei se são maiores, nem temos que saber. Temos que saber é que, porventura, elas também são condicionadoras. E à medida em que o sejam, naturalmente também devem passar a ser conhecidas. Diz o Sr. Professor que a liberdade de associação, que viola a liberdade de associação, que não é obrigado a dizer a que associações pertence mesmo a órgãos sociais. Eu vou-lhe perguntar, Sr. Professor, na sua análise constitucional, se isto vale também para empresas, ou se só vale para associações. Porque a interpretação que aqui o Sr. Professor fez aplica-se exatamente igual à pertença a empresas, seja como sócio de uma empresa, minoritário, seja, enfim, como membro de um órgão social de uma empresa. Portanto, de acordo, levando, não só literalmente, mas levando no espírito aquilo que referiu, e estou a terminar, o Sr. Professor considera então que nós não temos nada que dizer as associações a que pertencemos e as empresas a que pertencemos. Pois aí, Sr. Professor, devo dizer, como com certeza saberá, melhor do que eu, que tal como foi dito pelo Sr. Deputado André Silva, se nós pertencemos a uma determinada empresa, ou somos sócios ou acionistas de uma determinada empresa e estamos a intervir sobre essa matéria, nós não temos, felizmente, precisamente para não afastar os melhores, nós não temos nenhum impedimento de intervir sobre essas matérias. O que temos é um dever de transparência que nos obriga a declarar, a fazer isso no nosso registro de interesse. E, portanto, se estamos numa empresa de celulose, nós dizemos, eu faço parte desta empresa de celulose, quero que toda a gente saiba, mas a partir daqui quero intervir sobre esta matéria, até porque sou especialmente habilitado para fazê-lo. E, portanto, com quantas pessoas saibam qual é o meu registro de interesses, portanto, que eu sou interessado diretamente ou potencialmente naquela matéria, eu intervenho. E eu devo dizer-lhe que não sou ninguém, nem nenhum de nós é, para considerar que a pessoa que intervém numa área na qual tem investimentos, está a fazê-lo em defesa dos seus investimentos, de forma nenhuma. Isso sim era um manto de suspeição sobre todos. Para não haver esse manto de suspeição, põe-se um véu alvo, que é um véu de transparência, que no fundo, que as pessoas revelam. Termino mesmo, Sr. Presidente, agradecendo-lhe, dizendo o seguinte. Disse o Sr. Professor como se iria operacionalizar a fiscalização. Perguntou. Mas 2 minutos à frente referiu-se ao artigo 18 do incumprimento
cumprimento das obrigações declarativas, dizendo que havia uma falta de proporcionalidade neste próprio artigo 18, que já está em vigor, como sabemos, e tranquilamente. A resposta que lhe daria é que a fiscalização é aquela que já existe. Não é preciso nenhuma fiscalização, não vamos andar atrás de ninguém. As pessoas hoje em dia têm obrigações declarativas no seu registro de interesses, que se incumprirem, está lá o artigo 18 para se lhes aplicar e continuará a estar. Por isso é que estes projetos não têm nenhuma alteração nesse particular. Terminando mesmo, a expressão assim, excessivo voyeurismo, eu pergunto-lhe como classifica a circunstância de eu e qualquer magistrado judicial do Ministério Público, qualquer deputado, qualquer titular de alto cargo público ou cargo político já ter que dar as suas contas bancárias, o número das contas bancárias, o conteúdo, ainda que modesto, como é o meu caso, das contas bancárias, a quem deve dinheiro, o seu passivo, o seu ativo, ou seja, tudo aquilo que, peço desculpa de considerar isto um bocadinho mais intrusivo do que as associações, que não faço parte de duas, faço parte, já disse, pai de 40, não sei, vou ter que ver quais são, porque posso incumprir, mas considero isso muito mais intrusivo. Como é que o Sr. Presidente, na sua classificação de voyeurismo, considera já hoje pacificamente termos que fazer todas estas declarações? E terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também. Palavra agora. PS, quem é que usa da palavra? Sr. Deputado José Magalhães? Faz favor. Evidentemente, Sr. Presidente. Muito obrigado pela contribuição, Sr. Professor. Gostaria de sublinhar, em nome da bancada, que a sua exposição toca em aspectos fundamentais da análise destas iniciativas, sendo certo que muitas vezes neste debate se perde de vista que estamos perante medidas de restrição do exercício de direitos, liberdades e garantias. E quanto a estas, a Constituição ensina-nos um rumo. Eu não sou muito de me escorar na poderosa argumentação dos mestres, até porque eles têm normalmente posições de grande diversidade, mas neste ponto não têm. Neste ponto não têm, e é de que devemos sempre ponderar a adequação das medidas, a necessidade das medidas e a proporcionalidade das medidas. E sobre esta matéria há abundante jurisprudência constitucional e uma grande diversidade de casos, portanto podemos orientar-nos por um saber que está testado. E neste domínio devemos também ter em atenção as consequências da adoção de uma medida restritiva. É que ela nunca se projeta só no caso concreto ou no universo para o qual é desenhada, ela constitui um precedente em determinado sentido. Não acarreta autonomamente e automaticamente esse efeito, mas se o Estado, através da Assembleia da República, decidisse começar a decretar a obrigação de sinalizar, pelo critério A ou B, pessoas em função das suas convicções, sabemos onde isto começaria, mas não sabemos onde acabaria. Porque depois de se considerar aquela lista que a lei deixa bem clara dos titulares de cargos políticos e outros altos cargos do Estado, poderíamos perguntar se a lista não deveria alargar-se para este efeito a entidades como os comandos superiores das Forças Armadas, pois, que curiosidade alguns não terão em relação a esse aspecto, a quantas associações pertencem, de que natureza, em que países, etc, etc. Ou, se quisermos alargar isso à vida partidária, às atividades e aos procedimentos internos por exemplo, dos partidos. E, portanto, os partidos teriam que ter paredes de vidro quanto aos filiados e quanto aos processos deliberativos. Não é? Portanto, a imagem é uma imagem
boa, francamente, mas é uma imagem que não é contemplada na lei por uma razão muitíssimo simples, seria inconstitucional se tivesse essa extensão, porque temos partidos que podem ter, por exemplo, magistrados no seu interior. Os magistrados estão proibidos de manifestar publicamente essa sua ligação partidária. Aspecto que também está testado constitucionalmente, mas é um passo que foi medido com grande cuidado, porque se fosse dado um passo em falso, meu caro professor, teríamos uma inconstitucionalidade palmar. Dizem, em aspas, as associações empresariais. Se a mesma curiosidade de devassa pendesse sobre as associações empresariais, descobriríamos que, além de associados dessa dimensão, se fossem como deputado Coelho Lima, também estariam em mais de 39 ou 40 associações. Agora, que necessidade é que há de determinar essa obrigação? Qual é o valor imperativo que justifica essa obrigação? É que, de facto, como sublinhou o deputado André Silva, mas com alguma manha, devo dizer, há uma diferença fundamental entre aquilo que aludiu o professor Jorge Miranda, ou seja, o projeto do PAN que permite uma declaração facultativa, e declarações facultativas qualquer uma pode fazer. Aliás, pode chegar à rádio, à televisão, à internet, ao Facebook e declarar-se o que quiser. Maçom, Rosa Cruz, Opus Dei, o que quiser. Budista, etc, etc. Isso não é proibido pela Constituição. Nem pode ser proibido em termos justificados por ninguém. Portanto, é não só desnecessário como um mau precedente. Por outro lado, é uma medida que levaria Portugal, eu não diria ao orgulhosamente sós, mas como provou um estudozinho feito num instante pelos serviços da DILP aqui na Assembleia, que julgo que lhe foi mandado, ou pode ser mandado, se não foi mandado, peço ao Sr. Presidente que seja, só existe nos termos propostos pelo PSD, portanto com caráter obrigatório, em dois países que neste ponto não me parece que sejam exatamente um modelo referencial, São Marino e a Roménia. E devo dizer que na Roménia, por razões que são muito... Não, na Dinamarca é para ministros, pois, claro. Não, estamos a falar o mesmo, mas não estamos... Só tempo para o Sr. Deputado. Eu peço-lhe desculpa, mas o Sr. Deputado José Magalhães já ultrapassou o tempo disponível. Peço-lhe para concluir. Eu ponho já um ponto neste parágrafo. Ministros, em suma. Portanto, c'est pas la même chose. Não sei dizer isto em dinamarquês. Mas, portanto, não vemos que seja uma opção correta e vemos, pelo contrário, que seria uma opção com um mau precedente e uma medida puramente inconstitucional. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem agora a palavra, não sei se terei ou não, alguém para usar da palavra do lado do Bloco de Esquerda. Faço a pergunta. Faz muito bem, Sr. Presidente. Aqui estou. Muito bem. E tenho a resposta. Exatamente. Muito bem. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente Jorge Lacão. Senhoras e senhores deputados, eu quero também cumprimentar o professor André Lamas Leite e agradecer a reflexão que partilhou connosco, enfim, que é naturalmente de alguém que estuda aprofundadamente, enfim, o direito constitucional, o direito penal, mas também o direito constitucional e, portanto, é naturalmente uma opinião a ter em conta que se confronta, e essa é a primeira nota que eu retiro da sua intervenção, que se confronta com outras opiniões e, portanto, nada de surpreendente a esse respeito.
enfim, será raro o caso, e ainda bem, em que há uma quase unanimidade de opiniões mais ou menos fervorosas entre, digamos, os mais eminentes constitucionalistas sobre, enfim, a constitucionalidade ou falta dela de determinadas iniciativas legislativas. E, portanto, digamos, confrontar o professor André Lamas Leite com as afirmações perentórias de outros constitucionalistas é um bocadinho como, em todos os outros debates, confrontar o constitucionalista A com a natureza perentória das afirmações do constitucionalista B. E isso não adianta rigorosamente nada, a meu ver, porque sabemos é que há uma controvérsia e a sua opinião parece-nos ser uma opinião naturalmente muito bem fundamentada e, portanto, muito respeitável. Independentemente, naturalmente, do juízo político que façamos sobre a valia destas iniciativas, porque uma coisa é, evidentemente, uma opinião de constitucionalidade, um juízo de constitucionalidade, outra coisa é um juízo sobre a oportunidade política e sobre, digamos assim, os méritos políticos destas iniciativas. Mas não é sobre isso que estamos aqui a falar. Esta audição, esta reunião, esta nossa troca de impressões tem, sobretudo, um foco de natureza constitucional. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Professor André Lamas Leite, era basicamente esta, do ponto de vista, digamos, do jurista que estuda estas matérias, qual é a gravidade acrescida, do ponto de vista, portanto, de um juízo de constitucionalidade, qual é a gravidade acrescida que tem uma obrigação de declaração de filiação num determinado coletivo societário, não é? Por comparação com as obrigações já existentes para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, declarações que têm a ver com aspectos absolutamente nucleares da vida privada de cada um e que são os do património, os dos rendimentos, etc. Porque, enfim, eu adianto apenas uma pequena reflexão. Naturalmente, as obrigações declarativas em matéria patrimonial têm, naturalmente, como escopo, digamos, impedir que haja, digamos, instrumentalização do exercício de cargos relevantes, públicos, instrumentalização para, enfim, para práticas corruptivas, para enriquecimento injustificado, etc. Eu também sou capaz de descobrir fundamentação para obrigações declarativas em matéria de filiação e associações, designadamente a detecção de potenciais conflitos de interesses ou a detecção de situações em que efetivamente haja uma pegada legislativa ou decisória que não deve ficar oculta. E, portanto, eu penso que do ponto de vista democrático isso não é pouco estimável. Agora, do ponto de vista jurídico, professor André Lamas Leite, qual é que é realmente a diferença de gravidade entre as duas obrigações declarativas? Porque, pronto, e termino, volto a repetir, relativamente aos méritos destas iniciativas, se elas acrescentam ou não acrescentam, eu aí acho que já entramos num juízo digamos, de natureza diferente, de natureza política, e aí, naturalmente, cada força política terá a sua visão das coisas, mas, volto a dizer, não é esse o objeto desta troca de impressões e, por isso mesmo, não irei a esse ponto. Volto a agradecer-lhe e gostaria de ouvir as suas explicações para isto. Muito obrigado. Muito obrigado também, incluindo pela sua capacidade de síntese. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, PCP. Obrigado, Sr. Presidente. Vou também procurar ser breve nas questões que queria colocar. Quero começar por agradecer ao Sr. Professor André Lamas Leite o contributo que aqui nos deu e que nós valorizamos por aquilo que ela é e pela sua substância, e não propriamente em contraponto ou em contraposição com outras opiniões, de umas e de outras. Procuramos, sobretudo, retirar o sentido útil que possa haver para as soluções que, do ponto de vista legislativo, possam ser ou devam ser consideradas relativamente a estas matérias. Queria registar a coincidência da opinião do professor André Lamas Leite com uma parte dos argumentos que o PCP aduziu no debate desta iniciativa do PAN, particularmente naquilo que tem que ver com
o âmbito das preocupações que estão, pelo menos refletidas do ponto de vista das intenções do proponente, relativamente ao âmbito ou à circunscrição destas matérias do âmbito da transparência. Porque nós, de resto, sinalizámos essa questão, aquilo que é do foro criminal tem outro âmbito de tratamento e tem outra esfera de discussão. Aquilo que estamos a tratar é daquilo que, não constituindo ilícito criminal, deve ser considerado no âmbito do reforço dos mecanismos de transparência do exercício de cargos políticos e altos cargos públicos. Este elemento parece-nos que é um elemento essencial de separação destas matérias, para que não estejamos a procurar tratar, para que não confundamos a nuvem com Juno. Um outro âmbito das preocupações que nós próprios identificámos acaba por coincidir também com alguma problematização que o professor André Lamas Leite aqui fez e que tem que ver com, portanto, feita esta separação inicial entre aquilo que é do âmbito criminal e aquilo que deve ser tratado do ponto de vista da transparência, ainda assim, neste campo da transparência, os problemas em encontrar uma solução que seja constitucionalmente admissível e operacionalmente eficaz. Eu diria que são estes, digamos assim, os critérios que têm motivado a nossa preocupação. Não vou repetir as questões que já aqui suscitámos a propósito de dúvidas de constitucionalidade, não tanto em relação às propostas do PAN, mas mais em relação à proposta do PSD, na medida em que possam estar em confronto, em que essa proposta possa estar em confronto com valores constitucionalmente protegidos, nomeadamente relativos à proteção da filiação sindical, de dados de saúde, de matérias relacionadas com a privacidade dos cidadãos em matéria, por exemplo, relacionada com a sua orientação sexual, e em que a divulgação da pertença a uma determinada associação, seja uma associação sindical, uma associação de doentes de algum tipo, ou da pertença a uma associação que tenha diretamente referência à orientação sexual dos seus membros, possam melindrar esses valores constitucionais. E, portanto, a preocupação em encontrar uma solução constitucionalmente admissível é uma das dimensões relevantes desse ponto de vista, e também as questões relacionadas com a eficácia, que o professor André Lamas Leite aqui já também sobre elas nos deixou algumas considerações. Eu não vou adiantar rigorosamente mais nada, por uma questão de contenção do tempo nesta minha pergunta. Queria ainda assim deixar uma pergunta muito concisa em função destes vários parâmetros que referi e que, de resto, resultam da exposição que já nos fez. Eu diria, ultrapassando as limitações que identificou quer no projeto de lei do PAN, quer na proposta do PSD, se nos consegue dar algum contributo, ou se entende que é possível, de facto, haver algum contributo do ponto de vista legislativo e visando esse objetivo de reforçar as regras da transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, que seja possível encontrar relativamente a matérias desta natureza. E, portanto, aquilo que lhe pedi era que não nos desse uma perspectiva de iure constitutum, mas de iure condendo, para poder manter aqui a crítica na utilização das línguas mortas, como elas têm sido referidas, que nos pudesse dar essa ajuda de iure condendo em função desta discussão que estamos a ter e ultrapassando as limitações que estão identificadas nas propostas quer do PAN, quer do PSD. O latinório está a fazer escola entre o de iure condendo ou de iure condito. Ora bem, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida está presente? Não parece. E assim sendo, lembrando aos senhores deputados que vou dar a palavra ao nosso convidado e que depois esta audição encerra a seguir ao depoimento final do nosso candidato. Esta audição, depois segue-se a outra. Sr. Professor André Lamas Leite, devolvo-lhe a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Digo senhoras e senhores deputados, mas não consigo ter a imagem da sala, não sei se há alguma senhora deputada. E é para também... É apropriado. É apropriado, muito bem. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer o conjunto de perguntas que me foram formuladas e vou tentar responder pela ordem pela qual foram colocadas.
começando pelo Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, eu penso que não é correto estarmos aqui a estabelecer um paralelo entre a legislação que existe relativamente ao sistema de fiscalização, portanto aos ditos, vamos dizer assim, para toda a gente entender, aos ditos serviços secretos, porque aí naturalmente que o tipo de informação, o tipo da própria sua qualificação que está legalmente prevista é de tal forma sensível e é de tal forma diferente daquilo que estamos aqui a falar, que eu não vejo sinceramente que relativamente aos sistemas de informação da República, sejam os sistemas civis, sejam os sistemas militares, não vejo que isso levante problemas, porque vamos lá ver, os direitos fundamentais não são direitos absolutos. Os direitos fundamentais podem ser naturalmente comprimidos. E aqui louvo-me na intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, que já nos habitou a intervenções que, na minha perspectiva, vão ao ponto do problema, vão ao cerne do problema, e os direitos fundamentais são naturalmente objeto de um princípio de concordância prática, como todos sabemos. E, portanto, aquilo que me preocupa aqui enquanto jurista, enquanto cidadão, sem nenhum tipo também, não disse no início, mas sem nenhum tipo de militância em nenhum partido político, embora não o escondo, tenha naturalmente em mim as simpatias políticas mais à esquerda, algo que a mim naturalmente me agrada, mas isso cada um de nós pensa o que é muito positivo, termos convicções políticas, mas nunca senti o apelo de me filiar em nenhum partido, embora também me deixe aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: não embarco naquela lógica da linguagem ou do discurso fácil contra os partidos. Aliás, isso é que tem levado e está a levar a populismos gravíssimos na Europa e que infelizmente já chegaram ao nosso país. Ora, e também exatamente pela questão dos populismos, permite-me pegar na expressão que o Sr. Deputado, e agradeço-lhe desde logo o interesse que teve em ler o meu artigo, que enfim, desde logo sei que tenho um leitor, pelo menos desse artigo, o Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, o que eu procurei dizer foi uma coisa que me parece de meridiana clareza e que já tem sido dito por muita gente. Eu não estou a dizer naturalmente que a maçonaria ou o Opus Dei sejam viveiros de pessoas altamente competentes. Não faço ideia se são ou não são, porque eu nunca lá estive, não faço intenções de estar, sou cristão, mas não posso dizer sequer católico, portanto, entenderá que não tenho sequer qualquer tipo de interesse em coisas que metam aventais ou em prelaturas pessoais, enfim, não tenho, apesar de respeitar naturalmente, e como disse, sendo eu cristão. Mas quando eu quis dizer que corríamos o risco com normas deste tipo de afastar as pessoas mais capacitadas, é exatamente porque eu já entendo que a lei vigente já é bastante, e sublinho, como aqui foi dito também pelo Sr. Deputado Zé Manuel Pureza, que aproveito para cumprimentar, enfim, e pessoa de que acho que não há problema nenhum, não há nenhum conflito de interesse, dizer que é uma pessoa que eu admiro e de que me considero amigo, no sentido em que temos algumas lutas em conjunto, nomeadamente a propósito da morte medicamente assistida, enfim, mal era que nós não pudéssemos ter lutas em conjunto com alguns colegas e amigos também que muito admiramos, mas quando me referi a este afastamento dos mais capacitados, é que a dada altura são tantas obrigações declarativas, são tantas dificuldades que são colocadas, que efetivamente as pessoas que poderiam ter algum interesse e poderiam dar algum contributo válido para a vida política, que se afastam de facto, se escrevi como Diabo da Cruz, enfim, até provavelmente é adequada à prelatura do Opus Dei. Portanto, enfim, não me parece que os argumentos que aduziu possam trazer algo diferente. E depois entendemos quanto a uma coisa que passou algumas das perguntas declarações dos senhores deputados, quer o Sr. Deputado André Silva, quer o Sr. Deputado André Coelho de Lima, que também aproveitou a cumprimentar. Tivemos há pouco tempo num outro espaço, num espaço de debate político no Porto Canal. Perdoem-me a publicidade. Mas, vamos lá ver, naturalmente que todos sabemos, e há vários juristas na sala, todos sabemos que discordar no direito é a coisa mais normal que existe. Agora, o que me parece realmente interessante, e é apenas isto, com todo o respeito enorme que tenho pelo Sr. Jorge Miranda, é que, pelos vistos, era tão evidente a não inconstitucionalidade que o Sr. Jorge Miranda não se deu sequer ao trabalho de procurar fundamentar o porquê dessa não inconstitucionalidade.
Ora, eu procurei aqui, certamente de forma modesta, eu não sou constitucionalista, como já disse, sou penalista, sei alguma coisa de penal, porque especialista em alguma coisa, eu acho que é impossível cada vez mais no direito nos tempos que correm, mas, senhores deputados, quer André Silva, quer deputado André Coelho, Lima, neste caso, a liberdade quanto à questão da liberdade religiosa, o parecer da Comissão para a Liberdade Religiosa é absolutamente demolidor. É de uma clareza meridiana. Quer dizer, o artigo 41, número 3, que diz que ninguém pode ser perguntado pelo facto de pertencer a uma organização, a uma determinada religião, e não nos esqueçamos que o Opus Dei é uma prelatura, aliás, a única prelatura pessoal da Igreja reconhecida pelo Papa João Paulo II, salvo erro, em 1983, ou por aí. Quer dizer, perguntar a alguém, ou dizer a algum senhor membro que está no âmbito da aplicação desta lei, pedir ou exigir, não é exigir, pedir num lado, no caso do PAN, e exigir no outro lado, no caso do PSD, que declare-se faz parte da prelatura do Opus Dei, é claramente uma norma inconstitucional. Portanto, não se pode aplicar desde logo a organizações de tipo religioso. Isso aí, eu acho que não pode haver mais claro. Basta ler, aí nem sequer é preciso ser jurista, com o devido respeito. Basta ler o artigo 41, número 3 da Constituição para perceber que assim não é. Não é tão claro, concedo naturalmente, quanto à questão da liberdade de associação. Agora, vejamos o seguinte. O que nos diz a Constituição, parece-me, no estudo também dos próprios trabalhos preparatórios, também não teria idade para ser deputado constituinte, muito gostaria eu de ter vivido essa altura de 25 de Abril, certamente estaria do lado da luta antifascista, mas o que eu gostaria de facto de salientar é que quer os trabalhos preparatórios, quer da análise que existe, enfim, não há só uma Constituição anotada, não é? Há várias outras, nomeadamente o professor Canutilho e outras que existem no nosso país. A questão da liberdade de associação, e é dito também nesses comentários, a partir do momento em que se trata de uma associação que prossegue fins que não são proibidos pelo direito, a necessidade de declaração dessa pertença, para mim, é desproporcionada. Quer os seus deputados, que fazem parte do âmbito subjetivo da aplicação desta lei, quer outros titulares, já têm que fazer um striptease absolutamente, enfim, enorme, já nem é striptease, é um nu integral, eu diria, quanto a questões absolutamente essenciais do ponto de vista da reserva da vida privada. Ora bem, se isso se entende, certamente que sim. E o Sr. Deputado José Magalhães colocou a questão também num ponto que me parece importante, que é que bem jurídico é que nós podemos identificar? E agora não estou a falar em bem jurídico ou penal, mas todas as normas têm um interesse a proteger. Eu consigo claramente que quanto à questão da declaração no que diz respeito, e também respondendo ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que penso que foi o Sr. Deputado que me colocou essa questão, quanto à questão das empresas. Bem, nas empresas é diferente, pelo amor de Deus. As participações sociais, aí ninguém diz o contrário. Percebe-se perfeitamente, é uma questão de controlar. Se alguém entrou, digamos assim, remediado e saiu de uma forma, enfim, saiu com os bolsos cheios de dinheiro, perdoe-me o plebeísmo da minha expressão. Dir-me-ão, mas um indivíduo que faça parte do Opus Dei ou de outra coisa qualquer, do Opus Dei ou da maçonaria, pode efetivamente participar ou pode influenciar o processo legislativo em determinado sentido que lhe venha a devir determinadas vantagens patrimoniais. Senhores deputados, então vamos ser totalmente claros. Então, por exemplo, eu defendo já há muito tempo, e não sou só eu, e digo isto até contra mim não seria porque não acalente nenhum desejo, respeitando muito a vossa nobre tarefa, mas não acalente nenhum desejo de fazer parte de um órgão de soberania. Mas não percebo, isso sim, como é que alguém que seja advogado possa ser também, ao mesmo tempo, deputado à Assembleia da República. Eu conheço naturalmente os regimes dos impedimentos, mas o que defendo eu e muita gente é uma questão de incompatibilidade. Portanto, não vamos comparar a questão das empresas, que as empresas são completamente diferentes. Portanto, enfim, acho que aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, eu não consigo identificar aqui, em conjugação com o artigo da Constituição que nos dá a liberdade de associação, não consigo identificar um valor preponderante. Não consigo dizer que isso é preponderante em relação à questão de eu fazer parte da associação A, B ou C. Quer dizer, é lançar um labelo de suspeição sobre todas as associações. Ao fim e ao cabo, o projeto do PSD lança, ou pode lançar sobre todas, na perspectiva em que já não é só as tais discretas ou secretas, mas é todas. É verdade, e concedo que certamente, foi eu certamente que não me soube explicar, e peço perdão por isso ao Sr. Deputado André Coelho Lima, claramente que a norma proposta pelo Partido Social Democrata é muito mais geral e abstrata, certo? Mas o problema é saber se não estará a abranger mais do que aquilo que se pretende. Quer dizer, há interesse em
para usar o exemplo há pouco do rancho folclórico, é evidente que a gente sabe que isso não é o interesse é abranger a proposta do PAN. Pelo menos nesse aspecto, sejamos sinceros, a proposta do PAN diz ao que vai. A proposta do PSD tenta encontrar ali um labéu de generalidade e de abstração para esconder aquilo ao que vai. Bem, nesse aspecto, a proposta do PAN é mais séria. Devo dizê-lo, com todo o respeito, pela posição do Partido Social Democrata. Terminando também, ou aproximando-me do fim, porque há também um outro ilustre Sr. Professor para falar de seguida. Quanto à questão que o Sr. Deputado José Manuel Pureza coloca relativamente à gravidade acrescida, eu não diria que se pode falar, não falaria tanto numa questão de gravidade acrescida. Sem dúvida que esta gravidade, ou sem dúvida que está em causa a reserva da vida privada nas declarações que as pessoas abrangidas por esta lei têm de fazer. Mas essas eu percebo, como disse há pouco, tendo em conta o bem jurídico, da tal ideia de que tem que haver um controle democrático, usando a expressão do professor Jorge Miranda, da tal ética republicana, que é uma expressão que diz tudo e não diz nada. Eu gosto da expressão, mas acho que ela, enfim, é um bocadinho como a dignidade da pessoa humana, é usada para tudo e ao fim e ao cabo já não significa nada, mas dizia eu que aqui não é tanto uma questão, parece-me, de axiologia valorativa, isto é, de escala na própria axiologia, é mais de nós percebermos o que é que se ganha com isto. E, efetivamente, há alguma coisa que se ganha com isto. Eu percebo que se ganha em termos de transparência, em termos de controle da atividade de, por exemplo, um senhor deputado. Estou a usar o exemplo dos deputados, sabendo muito bem que esta lei não se aplica só aos senhores deputados, mas já que estamos a falar na casa da democracia, na casa de todos nós, portanto, aqui realmente eu percebo. Agora, quanto a estes dois projetos de lei, ou este projeto e depois esta proposta de alteração de projeto, mas que é designada também formalmente como projeto de lei, eu de facto já não consigo antolhar, não consigo ver efetivamente esse bem jurídico, mas provavelmente é uma deficiência minha, é uma dificuldade minha. Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Deputado João Oliveira colocou o dedo numa das feridas que também, e ainda bem, agradeço-lhe por isso, que me faltou nesta abordagem. Também procurei não ser demasiado maçudo, como normalmente são os professores de Direito. Eu sei que temos essa fama. Colocou uma questão essencial. Se eu, por exemplo, colocasse, vamos imaginar, já falei sobre isto, mas vamos imaginar que eu faria um dia e algum partido me convidaria para alguma lista. Vamos imaginar que eu fazia parte, por exemplo, do Opus Gay. Faria parte do Opus Gay porque era simpatizante do movimento LGBTIQ+. Acho que não me faltou numa expressão, que sou simpatizante desse movimento, como sou simpatizante de todos os movimentos que dizem respeito a minorias do ponto de vista da representatividade, digamos assim, do ponto de vista meramente estatístico. Bom, certamente que podia haver também um label de suspeição, então fulano tal é homossexual, dir-se-á. Bom, mas isso há algum problema? Não há nenhum problema, é evidente que não, nenhum de nós vive na idade das cavernas. Pois, mas isso é o que nós vemos, mas muita da população, na sua globalidade, poderia haver de outra forma. Ou, por exemplo, eu dizer que sou simpatizante de um outro qualquer movimento, de uma outra qualquer associação que se dedicasse a determinado tipo também de práticas sexuais, iriam também dizer que eu fazia ou eu estaria envolvido nessas práticas sexuais, desde que naturalmente não violassem as leis penais e outras leis da República. Portanto, isto é também um estigma, e por isso é que eu falava muito na questão da proporcionalidade. Se não é tanto, enfim, embora a mim me pareça que é, pela questão da violação da liberdade, da própria religião, da liberdade de consciência, da liberdade de associação, e também é fundamentalmente para o princípio da proporcionalidade que me parece que estes dois projetos de lei são inconstitucionais, repito, enfim, mantenho a minha posição, e por isso, enfim, agradeço esse ponto que lembrou o Sr. Deputado João Oliveira. Para terminar mesmo, quando o Sr. Deputado me lançou o repto, que é um repto muito, muito útil e que, enfim, gostava eu, Srs. Deputados, de ter aqui uma solução que, de Euricondendo, pudesse auxiliar os trabalhos desta Comissão. Mas não tenho, até porque não me parece que ela seja necessária, não parece que se ganhe nada de um ponto de vista até do próprio objetivo que se pretende, supostamente, da transparência, e, para além disso, as formulações que se podem enquadrar,
eu diria que naufragam todas. Eu li também, como certamente os deputados leram, os 2 acordos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e eu estou totalmente de acordo com a argumentação jurídica que ali foi expendida, com a interpretação que é feita da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que aliás é, como sabemos, parâmetro de interpretação constitucional da nossa lei fundamental. Por isso, lamento, mas também não posso contribuir para algo, não é por não concordar, porque muitas vezes nós podemos contribuir com algo, até do ponto de vista académico, com o qual não concordemos, mas é porque me parece que não há, de facto, enfim, seria uma quadratura do círculo, para usar o nome de um programa, ou uma circulatura do quadrado, que aqui se conseguiria encontrar. Se Vossas Excelências o conseguirem encontrar, e estou certo que se provavelmente encontrarão, sim senhora, chapou, e eu gosto sempre de tirar o chapéu aos deputados eleitos pelo meu país. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado também, professor André Lamas Leite. Foi seguramente com bastante apreço que, concordando ou discordando, em função da posição relativa de cada senhor deputado, que aqui pudemos registar o seu depoimento e, nesse sentido, muito contribuiu para o enriquecimento da reflexão desta Comissão. Dado que nós estamos numa hora relativamente adiantada, vamos passar então a uma segunda audição. Se o professor André Lamas Leite quiser continuar connosco a acompanhar a próxima audição, evidentemente teremos todo o gosto em que assim ocorra.